Então eu queria ler a próxima notícia, porque vai esquentar esse debate. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o Brasil vai entrar com postura firme em busca de uma solução para a crise na Venezuela. E, de acordo com Padilha, a postura brasileira foi decisiva para que a oposição pudesse participar das eleições. Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, então, afirmou que o Brasil vai tomar uma posição, sim, e vai buscar uma solução para a crise. Ô, Guilherme, buscar uma solução para a crise está me parecendo aquele turma do deixa disso, meio somebody love. Solução firme não é buscar solução, é pedir investigação, apuração, que entregue as parciais eleitorais, que entregue os comprovantes de votação. Eu queria ouvir você, depois a análise do Luca Bassani. Guilherme Mendes, vai você. Eu queria aproveitar e perguntar para o Luca. Luca, você tem a impressão, você que está fora, que essa postura do Brasil, alinhada à União Europeia, alinhada ao que diz o governo americano, inclusive ontem a Carta da Casa Branca, mostra da forma praticamente idêntica como o presidente Joe Biden pensa a questão da Venezuela, tal qual o presidente Lula. Você não acha que essa estridência é muito mais interna do Brasil por conta das posições anteriores do presidente Lula do que propriamente uma questão de uma cobrança internacional, de uma manifestação, de uma posição brasileira? Luca Bassani, me parece que a política interna do Brasil tem fomentado mais ainda o dissenso, mais ainda a cobrança de uma posição radical, quando nesse momento o que menos se precisa é radicalismo. O próprio candidato derrotado, Edmundo Gonzalez, pede o quê? Calma. Pede que as Forças Armadas não reprimam o próprio povo venezuelano. Agora não é hora de atitude radical. Agora é hora de se comprovar o que aconteceu e, em se verificada a fraude, aí nós passamos por um segundo momento, que são as decisões de caráter diplomático. Porque ninguém quer solução armada, ninguém quer guerra, ninguém quer repressão armada ao povo venezuelano. Você também entende, como eu, que essa maximização de uma postura enérgica e rápida do governo brasileiro está mais voltada para o nosso público interno do que propriamente para a comunidade internacional? Eu concordo com isso, Guilherme, por conta da polarização interna do Brasil entre Lula e Bolsonaro reverberar diretamente um apoio direto ou não a algumas ditaduras dentro da América Latina. É importante essa ponderação que o candidato e possivelmente presidente da Venezuela, Edmundo Gonzalez, levanta, porque ele foi um diplomata em toda a sua vida, foi embaixador da Venezuela na Argélia, na Tunísia, na Argentina, é um candidato centrista, ao contrário do que Maduro diz que é uma vertente fascista, que quer acabar, subverter com a ordem social, é uma figura muito ponderada e sempre muito querida dentro da política venezuelana durante os seus anos democráticos, antes de Maduro. Aquilo que a gente vê, todavia, com a posição do Brasil é que a pressa, a maneira precoce como o Partido dos Trabalhadores veio a público e declarou o seu apoio a Maduro, parabenizou Maduro, pelo menos a parte relacionada à organização do partido, isso faz com que meio que passem por cima tanto ao presidente Lula quanto ao Itamaraty, que são aqueles responsáveis por uma versão oficial da posição do Brasil. Eu acho que nos bastidores o Brasil está trabalhando com os Estados Unidos e com outros países que têm uma posição um pouco mais moderada para tentar uma solução da melhor forma para o povo venezuelano, porque nós sabemos que neste momento não vale a pena ficar completamente em cima do muro, mas também não vale a pena você ir completamente para o ataque, como vai Javier Milei, porque aí ele perde a legitimidade de poder negociar. Eu acredito que o Brasil sim tem que condenar o regime venezuelano, que não é de hoje, já transformou a Venezuela numa ditadura. Democracia não se faz apenas na eleição, se faz na vida do cidadão em todos os seus dias. Então o Brasil e o presidente Lula vão ter que abandonar uma posição talvez histórica do PT e de outros partidos de esquerda mais radical, que a todo custo, por conta do anti-americanismo ou pelo apoio ao bolivarianismo, estão ao lado de Maduro, enquanto a população venezuelana passa fome e é oprimida pelos seus próprios policiais e militares, simplesmente por quererem
ver aquilo que a Constituição determina, ver os resultados das atas eleitorais. Eu acho que internamente o presidente Lula continuará a ser cobrado, mas eu confio no corpo muito competente de diplomatas. Eu não estou falando especificamente do Ministério das Relações Exteriores, que muda a cada governo, mas todos os diplomatas brasileiros que compõem o Itamaraty, que têm grande habilidade e conseguem transitar por todos os meios, e desta vez eu acredito que terão que tomar uma posição um pouco mais categórica em relação ao apoio ou não a Nicolás Maduro, porque isso pode reverberar diretamente ao Brasil. Nós sabemos que um influxo de refugiados já aconteceu há cerca de 10 anos, e caso a situação piore, a população de Roraima e de todos os outros estados brasileiros receberão ainda mais venezuelanos, enquanto a nossa própria economia não está completamente fortalecida, robustecida para as populações desses estados que recebem os venezuelanos inicialmente, principalmente da região norte. Então, acho que isso se transformará também num problema interno ao Brasil e que exige a habilidade e também a necessidade de todos os membros do governo de tomar uma posição dessa vez. Talvez Lula tenha que abandonar sua paixão histórica pelo Chávez, por Nicolás Maduro, e pensar no Brasil primeiramente e nos venezuelanos, 28 milhões de pessoas que vivem numa condição extremamente complicada. São 15 horas e 1 minuto. 15 horas e 1 minuto. Diogo da Luz. Capês, essa fala do Luca, somada à fala do Guilherme, me chama atenção para uma coisa. O Lula parece que está num momento de inflexão. Veja, os candidatos das cidades importantes, candidatos à prefeitura nas cidades importantes do país, praticamente todos se posicionaram contra a Venezuela, porque eles sabem que eles têm que dar uma satisfação ao povo. No caso da cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, o único que não se pronunciou foi Guilherme Boulos, que está muito ligado ao Lula. O Lula, como disse o Bassani também, o Itamaraty tem gente de primeiríssimo nível. E a decisão do governo brasileiro foi: não vamos falar nada até termos as coisas mais claras. Quem rompeu em primeiro lugar foi o próprio Lula, falando em contrário, dizendo que não tinha visto nenhum problema. E a Marina Silva, sua ministra, já disse que ela acha que não há nem pouco de democracia na Venezuela. Mesmo assim, o Lula insiste. Me parece que se o Lula seguir nesse caminho, ele está num ponto de inflexão. Ele tem uma história, podemos ficar discutindo muito tempo aqui, mas ele vem escrevendo uma história que, para muitos brasileiros, é uma história de valor, de um sujeito que cresceu, virou presidente, assim por diante. Muitos não gostam, mas ele tem uma história. Neste momento, se ele continuar nessa linha, querendo de alguma maneira defender a Venezuela, defender o Maduro, e não pedindo desculpas pelo que ele falou do Maduro lá atrás, eu acho que vai ficar uma mancha na história do presidente Lula, que vai mudar completamente a sua biografia. E mais, se ele insistir mesmo nisso, ele vai começar a dar espaço para surgirem as tais fake news, as teorias da conspiração, porque muita gente vai começar a criar um monte de ideias fantasiosas ou não sobre as razões para o Lula estar tão atrelado ao Maduro e muito mais.